E quer dizer assim, que as coisas do passado ainda se refletem hoje em dia, na tua Em opinião? que sentido, mais ou menos? Eu vou Sim. citar os fariseus. Os fariseus, o que ele fazia? Ele julgava o pecado dos outros sem ver os seus próprios pecados, como se ele fosse santo. E eu vejo que isso acontece muito hoje em dia. As pessoas apontam demais o dedo. As pessoas julgam demais uma pessoa que erra. Por isso que já aconteceu comigo assim, mano. De um cara chegar pra mim e dizer assim: oh, e fulano, ciclano fez isso, fez aquilo. E a pessoa pensa assim, olha pra ele e fala: e tu, mano? Eu? Todos nós, velho, tem erro. A gente não pode julgar o erro de outra pessoa por ser diferente do nosso. Então, a gente reflete muito isso ainda hoje em dia do que os fariseus faziam lá atrás, entendeu? Sim, é exatamente isso. A questão é quando você julga uma pessoa, mas você não tem vida para julgar essa pessoa. Você não é exemplo para julgar, entende? E outro segundo problema é quando você julga, mas você não dá a mão. Você julga só por julgar. Agora, quando você julga, mas apoia aquela pessoa, você está vendo que aquela pessoa está indo por um caminho errado. Você diz, cara, não vai por esse caminho, isso aqui está errado, está aí todo errado. Mas você só julga por julgar, mas você não dá a mão, você não acolhe, você não faz essa pessoa entender. Você primeiro não tem vida, não dá o exemplo naquilo, então você não tem direito nenhum de julgar. Eu entendo assim. Então, no caso, se Você, você segue uma... Não, porque assim, ninguém segue a lei 100%, como tu falou, como o Luan falou. Porém, se você consegue trazer isso pra si, você tá ali tentando tentar ser o mais correto possível, tu acha na tua opinião que tu tem você pode chegar assim a acolher alguém, dizer algo a essa pessoa, ou não, essa pessoa ela tem que seguir por ela e pronto. Tu acha que tu tem esse direito de chegar e, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, ou mesmo não seguindo, não tem esse direito? se eu tenho o direito de falar se ela está É, certa ou se ela está por tá errada, seguindo mais que outras pessoas, digamos assim, entendeu? Por se tá ela mais está no meio. se ela tá seguindo, o exemplo, um caminho errado. Aí eu vou lá Aham, e digo que de isso aqui está chegar, errado. exato. É como eu estou dizendo, eu acho que para eu fazer isso, eu tenho que ter vida, eu tenho que ter exemplo para ela. Uhum. Por exemplo, se naquele erro eu estou dando algum exemplo, certo? Eu acho que biblicamente sim, eu posso chegar lá e dizer, olha, não vai por esse caminho, mas se eu não estou sendo um exemplo, se eu estou errado, se eu não tenho uma vida exemplar diante dessa pessoa, se eu não sou uma referência para essa pessoa, se essa pessoa olha para mim, mas ela não vê um exemplo em mim para acreditar naquilo, eu acho que eu não posso fazer isso, Entendi. entendeu? Porque é igual um pastor de uma igreja, o pastor ele é o quê? Ele pastoreia, certo? Você pastorear é cuidar. Então quem é que vai ser aquele que vai orientar as pessoas dentro de uma igreja? É o pastor. Então o pastor ele é o espelho da igreja, então ele precisa ter vida para poder orientar, senão aquelas ovelhas ali as pessoas não vão querer seguir o exemplo daquele pastor, não vai querer seguir a voz daquele pastor. Então eu acho que é a sua vida que vai determinar o que você pode falar ou não, até onde você tem liberdade para chegar numa pessoa e dizer isso aqui está errado, você não vá por esse caminho.